Olá, bem-vindos a mais um Fox Talk, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City. Eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos, e hoje eu tenho aqui comigo dois convidados com um assunto que vai te interessar bastante se você está na área de tecnologia. Se não estiver na área de tecnologia, não tem problema. Vai ser importante para você porque cedo ou tarde isso vai impactar a tua vida, como hoje já é impactada por mensagens, websites, internet e tudo mais. Então eu tenho aqui comigo hoje o Eliel e tenho o Vitor. Então antes da gente começar, Eliel, de onde você é, Eliel? Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Carioca. Carioca. Vitor? Também sou do Rio, vizinho do Eliel, inclusive. A gente mora próximo no Brasil. A gente veio se conhecer aqui, né, nos Estados Unidos. Também sou do Rio de Janeiro, Brasil. Então tá, e vocês dois hoje estão no nível 2. Sim. Mas eu estava conversando com o Eliel antes aqui, e o Eliel estava me dizendo que esse é o segundo semestre teu. Sim. Quando você veio, assim, chegou, fez o teste, já tinha a pontuação para fazer nível 2, mas você, por uma questão de começar a pavimentar essa estrada corretamente, foi para o nível 1, é isso? Sim, eu senti a necessidade de melhorar nas minhas conjugações de verbos. Então eu pedi para fazer um downgrade. Um downgrade. E você terminou o nível 1, agora está fazendo nível 2. Correto. Eu fui o mesmo caso, porém eu vim pro nível 3 e fiz um downgrade pro nível 2. Ah, você fez lá e voltou. Exato. Então tá bom. Me diga uma coisa, como é que é vocês? Estão com família aqui? Sim, eu vim com minha esposa e meu filho. Quantos anos tem teu filho? Meu filho tem 22, ele já teve condições de fazer o TOEFL e ele estuda na Ensign College. Ele já está na universidade, então? Já está na universidade. Aí eu vim com a minha esposa também, com meu filho. Meu filho tem 10 anos. Hoje ele está fazendo college, né? Iniciou agora. Tem 3 semanas de 3 semanas? escolinhas. Que bom. Então, na área profissional de vocês, tá? Eliel, qual é a tua formação, qual é a tua experiência profissional? Eu sou formado em tecnologia, eu era um coordenador de TI no Rio de Janeiro, trabalhava para uma grande construtora e decidi vir para cá para melhorar o meu inglês, né? Porque sabe que na área de TI o inglês é tudo, né? Então, se você quer fazer certificações, se você quer melhorar na empresa, você precisa não só de um inglês, mas de um bom inglês. Então, eu decidi vir para cá. Né, foi um choque quando eu disse na empresa que eu pedi demissão da empresa para vir para cá, mas eu decidi fazer esse desafio. E você, Vitor? Eu sou formado em arquitetura, trabalhei com construção, inclusive são coisas incomuns que eu e o Eliel tem, além de morar próximo. Trabalhei com construção até 2014, finalzinho da Copa do Mundo. Iniciei aquela que a gente perdeu? Que a gente perdeu não, de 7 não vamos nem falar sobre aquilo. Vamos esquecer, corta aí. Iniciei um projeto de empreendedorismo lá no Brasil em 2015, final de 2015 para 2016, onde eu e minha esposa, a gente abriu um negócio. E daí por diante eu consegui ter uma liberdade para poder estudar novas tecnologias. Foi quando eu me deparei com a tecnologia de blockchain, já lá atrás, em 2016. E desde então eu me tornei um entusiasta e vim aprendendo cada vez mais e fui me aprofundando, conhecendo mais pessoas, conectando, até que eu me envolvi de fato com a comunidade e hoje eu atuo diretamente com um dos maiores eventos que tem na América Latina chamado Blockchain Rio, que é um evento de impacto social e educacional. E a gente está transformando lá o cenário no Brasil com educação em tecnologia, né, relacionada a blockchain. E eu senti a necessidade enorme de falar o inglês, porque eu conectei lá no Blockchain Rio com diversos projetos, né, relacionados a blockchain que são daqui dos Estados Unidos, que foram para lá. E na hora de fazer a comunicação, cadê o inglês? Que não tinha. Então, o CEO do projeto, ele meio que intimou, falou, cara, você precisa ir para os Estados Unidos aprender o mais rápido possível, que em setembro vai ter a segunda edição. Então, tem um desafio de estar falando inglês até setembro. Até setembro. Então, isso está com a Lumos. Não tem... Agora ele chamou a Lumos para a responsabilidade. É isso. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui dois profissionais que vieram para os Estados Unidos somente para poder, vamos dizer assim, melhorar na tua carreira profissional e onde o inglês tem uma parte muito importante.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Eu sou um entusiasta da tecnologia. Aqui na Lumos, a gente usa, o que a gente puder, a gente está sempre tentando inovar sempre. Porque o meu cliente, ele não está aqui fora, né? Ele não passa aqui na calçada da frente da escola. Então, a única maneira de a gente poder atingir ele é usando a tecnologia que existe hoje. Mas, alguns anos atrás, um dos meus grandes problemas, eu tive eu tinha um servidor aqui dentro da escola. E o servidor mantinha todas as informações administrativas da escola e eu tinha um segundo servidor que mantinha as informações dos alunos. Um dos meus funcionários abriu um e-mail e toda a informação administrativa foi, como se diz... Vazada. Não vazada, eles bloquearam. Sim. E pediram o resgate. Sim. Sabe? Eu tentei por tudo, tentar ver como podia fazer e não consegui. Felizmente, a gente tinha um princípio de fazer backups e fazer cópias e manter fora daqui, a gente conseguiu fazer tudo direitinho. Mas desde aquela época, eu fiquei um pouco preocupado em ter essa informação em um servidor local. E a gente começou, então, a explorar a nuvem, né? Sim. De como funciona lá. E hoje, com a internet e 2 campos, se eu não tivesse essa facilidade, seria muito difícil administrar, ter as aulas online, distribuir material, ter uma constância nos 2 com a mesma informação. Uhum. O que tem no futuro para a gente? A gente vive falar no W3. É o futuro da internet, não? Web3. Sim. Web3, né? Web3. Sim. O Eliel, ele pode aprofundar um pouco mais depois da Web 2, né, que é mais a internet que a gente vive hoje sobre o servidor, que já é uma atualização do servidor em nuvem. Agora, deixa eu interromper uma coisa, só para... O pessoal às vezes confunde, Sim. Né? Eles acham que quando a gente fala em Web 3, alguma coisa, a gente está falando daquela internet obscura, onde os traficantes trabalham, vendedor de arma, não é isso que eu estou falando. Deep Web, né? Não. Tem o Deep Web, né? A internet profunda, e tem outras tecnologias hoje que vão fazer o quê? Eu posso fazer um paralelo dizendo sobre a evolução da internet, então, com a Web 1, Web 2 e Web 3. Só para sintetizar, para ficar claro para a audiência, a Web 1 é os primórdios da internet, é quando você não interagia com a internet, onde você tinha ali uma página que estava lá bem sólida, só com frases, e não tinha aquela interação com imagem, você só lia. Não tinha link, né? Não tinha link, você não linkava com nada. Você era uma coisa estática. Informação. Isso, informação. Era informativo. Você tinha um site ali com informação. A Web 2, ela já trouxe a interação. Então, ela consegue linkar, você tem imagens, tem vídeos. É o que a gente tem hoje. Exatamente, é o que a gente tem hoje mais evoluído. A Web 3, ela já é a evolução da interação com a coparticipação, onde eu, que sou audiência, eu também participo. O que acontece hoje? Por exemplo, a gente tem um podcast, já em Web 3, rodando, onde a pessoa que está ouvindo, ela é monetizada por ouvir. Isso é a participação. Na Web 2 não é possível você monetizar para uma pessoa que está assistindo ou que está ouvindo. E a participação da audiência dentro da Web 3 ela é primordial. Então, a Web 3 ela aproxima tanto o criador quanto o participante. Então, todo mundo é coparticipante na Web 3. E aí eu posso sintetizar mais à frente um pouco mais dizendo como isso funciona por dentro. Que só na Web 3 é possível. Cara, muito técnico. Sim. O Ariel vai traduzir agora o que ele falou. Eliel, simplifique para nós essa evolução. Por exemplo, hoje, se você quer comprar alguma coisa num site, né, num site de compras, um marketplace. O Amazon, por exemplo. O Amazon. Uhum. Você está lá no Amazon, você decidiu comprar alguma coisa, o site do Amazon, quando você clica lá naquele produto que você quer, aquele produto ele está configurado num banco de dados, né? Vamos supor,
O que é o banco de dados? Antigamente, você está falando que o seu servidor, as suas informações estavam dentro do servidor. Isso. Quando você vai para a cloud e você quer ter esse produto, você precisa guardar isso num banco de dados. E esse banco de dados normalmente está numa AWS, que é o Oracle, ou está em outro, ou está no Google. Então, quando você quer comprar aquele produto, aquele teu site hoje em dia está linkado com esse banco de dados. E aí, não na mesma... Não, são servidores da Amazon. Não. São diferentes, entendeu? Então, são aplicações diferentes. Então, você tem ali vários links que você pode... quando você decide comprar uma coisa, vai lá nesse banco de dados para verificar se tem o produto. Mas é muito rápido. É muito rápido. É questão de link, né? Depende da sua banda, de quanto de banda você tem. Você, por exemplo, falou aqui sobre o seu servidor hoje em dia que tá na nuvem. Uhum. Mas para ter isso, você precisa ter um bom link aqui. Tem. Então, você tem que investir em link para ter essa velocidade, porque antigamente estava tudo aqui, né? Hoje em dia tá na nuvem, então você precisa de um bom link. Então, tudo isso, a internet hoje, ela está em diversos lugares. Por exemplo, no Brasil, muitos dos bancos de dados, eles não estão nem no Brasil. Entendeu? Você tem lá a sua empresa, você contratou lá uma cloud, uma nuvem, e esse link é tão bom que ele sai de lá e vem para cá, para os Estados Unidos, ou vai para a Europa. Você, quando está configurando lá o seu Azure, você configura aonde que você quer que esse link acesse. E agora, esse cria um outro problema. Sim. Que seria, por exemplo, recentemente aqui, o governo do estado de Utah proibiu qualquer equipamento que pertencia ao estado. Por exemplo, se eu sou funcionário do estado e eu tenho o celular que o meu emprego providencia para mim, eu não poderia usar o TikTok. Porque justamente isso, me parece que eles estavam dizendo que toda essa base de informação do TikTok estava na China. Sim. E na China, a regra de privacidade é diferente da regra de privacidade aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, essa foi uma preocupação. Ele falou assim, olha, não tem nenhum funcionário do Estado pode ter o TikTok no equipamento do Estado. Bom, a Web3, junto com a blockchain, ela sana esse cerceamento, né, também em relação à questão de comunicação, de você não ser censurado. A gente tem exemplos dentro da China, na Coreia do Norte, onde servidores centrais, como os servidores da Amazon, não conseguem entrar. Facebook, Instagram não entra nesses países, mas a blockchain permite que isso entre, porque ele é descentralizado. Então, você não consegue rastrear, você não tem um servidor local para poder bloquear. São diversos IPs, que são vários computadores rodando esse servidor pelo mundo todo, inclusive aqui nos Estados Unidos é um dos maiores, que fazem esse tipo de serviço em descentralização, e você consegue mandar informação para as pessoas que estão lá isoladas, que não têm acesso, porque aquele estado, aquele país bloqueia as pessoas de ter informação verdadeiras. Então, a descentralização da internet facilita para que as pessoas tenham real acesso. Então, hoje eu consigo bloquear alunos aqui baseado no endereço de IP deles. Sim. Isso aí vai ficar mais difícil, então, isso no futuro. Isso na descentralização na Web3 não existe. Não existe. Você não consegue. Não, porque não é um ponto a ponto. Você não vai num único local. Você tem diversos locais espalhados. Se esse está fraco ou a informação o outro perde, continua, ele você vai aumentando, exato. Se bem que hoje em dia tem como burlar isso daí também, tem, com a VPN. Mas ainda assim, suponhamos que hoje tivesse algum embargo com a Amazon e falasse, Amazon, você não vai mais processar dados. E a Amazon acabe. Como que fica seu servidor? Para onde você vai? Com a descentralização, você está ao redor do mundo. Você não consegue parar todo mundo, a não ser que acabe a internet. Que você trava a internet e pare e você vai parar o mundo. Então, isso não é possível. E aí, são várias aplicações dentro dessa tecnologia que a gente consegue interagir na Web3. E aí, eu posso citar algumas, se me permitir. Não, por favor, continue.
Então, hoje com a tecnologia da blockchain, é existente já funciona as criptomoedas, que são meios de pagamentos e recebimentos. É tudo muito novo, as pessoas ainda confundem criptomoeda com algo ilícito, que seja um dinheiro de tráfico, uma série de situações que foram feitas no passado, mas que remete a coisas ruins, a criptomoeda, criptografia, e que foi bem deturpada pelo mau uso. Assim como o dinheiro também tem a função de mau uso, como tudo. Você pode pegar o dinheiro para o bem ou para o mal. Não é a criptomoeda que é do mal. A criação da criptomoeda, em específico o Bitcoin, quando ele foi criado para trazer a liberdade individual. Como que é isso? A gente tem um dinheiro hoje estatal. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um dólar, no Brasil a gente tem um real, na Venezuela tem o peso venezuelano. E imagine só, lá na Venezuela, o cidadão que era milionário na Venezuela na moeda estatal local. E o país quebrou pela ineficiência do governo. Imagina aquele cara que trabalhou a vida dele toda, poupou dinheirinho, fez um investimento lá no estado e o país quebrou. Como que ele vive? Como que ele dá a sequência? Como que ele continua? Ele tinha dependência daquela moeda. Então, a criação do Bitcoin foi justamente para poder trazer essa segurança individual, onde o cidadão ele consegue ter algo que é privado, que é dele, que ele pode dizer de fato que é dele, porque como está rodando em blockchain, eu consigo ter aquela moeda específica, que é o Bitcoin, na minha wallet, na minha carteira. Então, eu utilizo a minha carteira para eu poder transacionar. Então, não tem intermediação nem do Estado e nem de um banco, como é feito o dinheiro hoje, transacionado o dinheiro. Parece ilegal, né? Quando eu falo que não tem nem o Estado e não tem nem o banco. Mas aí tem uma outra explicação que eu posso dar, que isso transforma legal porque você pode declarar seus bitcoins. Normalmente para o Estado você vai pagar seu imposto em cima dos bitcoins e isso torna ele legal. Mas a ideia aqui é você ter a privacidade e ter o seu ativo, ter o seu bem. Você, por exemplo, lá no Brasil eu tenho um real, que é uma moeda fraca, que está sempre desvalorizando mediante a inflação, e eu faço minha proteção com Bitcoin, investimento em Bitcoin. E se porventura o governo lá gere uma crise e eu tenha Bitcoin, eu tenho a possibilidade de sair de lá do meu país e recomeçar minha vida em qualquer outro lugar, porque eu não dependi daquela moeda estatal. Eu simplesmente tinha minha moeda digital e eu poderia vir para os Estados Unidos normalmente e dar sequência na minha vida, garantindo assim o meu poder de compra. Isso é uma forma de eu fazer uma proteção usando a tecnologia blockchain. Mas a ideia do conjunto do blockchain é justamente isso, é trazer proteção para toda a comunidade, onde você não fica refém de uma única centralização, de um único poder, onde uma única pessoa determina tudo que todo mundo vai fazer. Essa é a diferença, a blockchain é isso. Deu pra... Deu. Eu fiquei... Não, pode falar, não, porque eu rodeio... Não, eu fiquei pensando aqui, porque a gente foi muito pela parte da criptomoeda. Sim. É porque engloba, né? Mas ela explica o mesmo princípio do blockchain. Sim. Porque a criptomoeda... Então, se eu pensar direitinho, o Bitcoin, ele não muda de valor. Ele só muda quando se faz a conversão. Um Bitcoin é sempre um Bitcoin. É um Bitcoin. Exato. Agora, se você converter com o dólar e o dólar estiver mais fraco, ele oscila de acordo com o mercado. Então, aquele gráfico que a gente vê do Bitcoin subindo ou descendo, ele muda de país para país, então. Exato. De diferença de Inclusive, dinheiro. Muitos traders conseguem fazer ali a arbitragem, que é, por exemplo, um dos maiores países, ou melhor, o maior continente a se transacionar Bitcoin é o continente africano. Aí você pode me perguntar, por que o continente africano é o maior negociante de Bitcoin? Porque lá sua moeda não vale nada, você vai pegar o Zimbábue aqui, um trilhão, uma nota de 1 trilhão que não vale 10 centavos de dólar. Então o cidadão lá ele não tem poder de compra. E eles descobriram essa ferramenta, ou melhor, foi levado essa ferramenta, que é o Bitcoin, para eles poderem garantir o poder de compra. Exemplo, como lá tem uma negociação, oferta e demanda, lá tem uma procura muito grande, você consegue pegar um país que tem uma oferta menor, que está mais barato, e vender para lá que é mais caro, porque lá tem uma demanda maior. Então, a gente acaba fazendo a arbitragem
da moeda de transação. país para país. É uma forma de fazer trader, né? De você fazer a troca. E tudo isso é possível hoje com essa evolução da internet, né? Sim. Com a facilidade. Hoje, se me vai lá, permite, para. eu estava um dia desse assistindo um vídeo que agora existem muitos YouTubers africanos, né? E eu gosto de assistir, né? Então eu fiquei admirado quando eu vi a tecnologia que eles utilizam hoje. A pessoa estava lá, ela mora numa parte muito pobre da África, mas ele é um YouTuber. Então ele utiliza, o governo de lá fez com que o Wi-Fi lá fosse de fácil acesso. Então eles ergueram torres e as pessoas conseguem, né? E tem uma companhia que, como eu posso dizer, telefônica, uma companhia telefônica que facilitou. A pessoa pega o celular dela, às vezes até um celular simplesinho, e manda uma mensagem de texto para a companhia telefônica e recebe já o crédito em pacote de dados no celular. E com isso ela consegue fazer o vídeo dela, né? E a pessoa está ganhando dinheiro com isso. Então o que a tecnologia faz, né? A pessoa lá, super pobre, morando num lugar muito pobre, mas ele virou um YouTuber. E hoje em dia consegue até sustentar a família, ajudar os outros parentes com isso, né? Através da tecnologia. A gente tem uma certa dificuldade hoje com os alunos da África, porque toda a transação deles lá é por telefone. O que hoje no Brasil se implementou como Pix é uma coisa natural lá. Então, quando ele tem que preencher na internet e colocar um cartão de crédito, não é a realidade deles, né? Porque está muito integrado, porque pela dificuldade, eles não têm grandes centros assim em todos os lugares. Inclusive não tem banco, Renan. Eles não têm contas bancárias. Não tem conta bancária. E é uma solução, e assim, voltando à ideia da blockchain, é uma forma de democratizar a inclusão de pessoas desbancarizadas, e a gente tem vários projetos no Brasil, que a gente ainda fala do Brasil por ser um país que está em desenvolvimento, mas que ainda assim, acho que 40% ou 50% da população não tem conta bancária, isso no Brasil. E aí você consegue, com a blockchain, resolver um problema que é a descentralização dos bancos em bancos DeFi, que são as finanças descentralizadas, que é o avanço do banco. Opa, desculpa, vocês falaram para não bater, eu bati. Bom, vamos lá, eu costumo dar esse exemplo, que eu acho que agora vai ficar mais claro o entendimento, veio a lucidez agora, para poder a audiência entender. Como que funcionava antes a indústria de música? E isso serve para todos os exemplos, e no final vai cair no banco. Música, o cara era um artista, vamos falar da época do Roberto Carlos, nosso rei Roberto Carlos. Você tinha o produtor, a produtora, e tinha o empresário. E ele produzia ali para aquela produtora e para aquele empresário, e ele ficava com a menor parte. Só que era 1 em cada 1 milhão, que dava a sorte de ser um bom artista, de crescer no ramo e de vender os seus LPs, os seus DVDs, os seus discos de lá, não, porque a geração de agora é todo streaming. E essa evolução vem acontecendo. Com a chegada da internet, nos anos 90, já próximo dos anos 2000, a gente começou a evoluir a internet, ter velocidade, isso eu digo o Brasil, que nos Estados Unidos foi um pouco mais rápido, é sempre mais rápido. Mas lá a gente começou a ter interação dos artistas vindo para os streams, que deu maior ênfase o Facebook. Então o Facebook foi uma porta o YouTuber, ele foi a porta de entrada, a janela de entrada para os artistas independentes, que aí você já não precisava mais de um produtor e você já não precisava mais de um empresário. Você poderia ser o seu próprio produtor, o seu próprio empresário e se lançar diretamente. Bastava você conectar no YouTube, se conectar e botar a internet lá rodando, que você poderia fazer seu vídeo, fazer sua música, fazer seus filmes independente. E a evolução foi continuando. Hoje a gente tem streams como o Deezer, Spotify, que fazem essa evolução e vem gerando evolução, onde você vê diversos artistas que não tinham voz, que estavam ocultos, e eu conheço diversas produtoras locais dentro da comunidade onde eu nasci, que têm a possibilidade hoje de estar gerando renda
criar uma empresa sem a necessidade de ter uma grande produtora, como existia, que dominava, era som livre no Brasil. E você ter um empresário ali te pegando 50% do que você produzia. Eu acho que sem contar ainda que só ia para frente o que aquele empresário ou aquela distribuidora achava que ia dar. Exato. Então, hoje, colocando mais livre, a gente notou que existem outros mercados. Sim. Outro dia eu fiquei um pouco assustado quando eu fui no nosso canal da YouTube, eu estava com as minhas sobrinhas mostrando lá, e ela falou assim, nossa tio, tem um vídeo aqui teu que tem 71 mil views. Eu disse, como é que eu ia conseguir... Com a mídia tradicional. Com a mídia Imagina tradicional quanto você deveria pagar para poder ter esse alcance. Então, hoje, ele diluiu, mas assim, ele... Para todas as... Distribui para todas as classes. Todas as classes. Aí você pode até dar uma injeção ali, pagando um patrocinado para você alcançar mais. E com a Web3 já é um pouco mais diferente. Você tem essa liberdade de fazer seus vídeos e alcançar a comunidade sem que você haja necessidade de pagar para um distribuidor, que no caso hoje é a Google e o Facebook, os principais distribuidores de alcance. E na Web3 você não tem essa necessidade, então fica muito mais fácil, muito mais democrático. Porque se o Google ele quiser te limitar, ele vai te limitar. Ele vai falar, ó, não quero que alunos... Por mais que você bote seu raio, eu quero alcançar 5 km de audiência. Eu falo, não, eu vou distribuir meio. Você vai estar pagando por 5 km, ele vai te distribuir meio. Eles têm o controle. Eles têm o controle. A descentralização e a Web3, ela não permite isso. Você é livre. Bem, pessoal, o assunto está muito bom e tem muita coisa para a gente falar ainda, mas o tempo é curto. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir esse nosso segmento em duas partes. Na semana que vem, a gente continua falando mais sobre o futuro da internet e o o quê? NFTs. NFTs. Você vai saber o que é, tá bom? Então não perca o nosso próximo Fox Talk.